Vocês sabem as principais diferenças de uma análise top-down e bottom-up? Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar tudo sobre isso para vocês. Fala, gente, eu sou o Gustavo, aqui do Investidor Sem Grife, e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre dois tipos de análise, os dois tipos de análise mais utilizadas no mercado. Eu vou explicar tudo para vocês sobre esse tipo de análise, não é nada muito difícil, mas vou dar alguns exemplos práticos aqui, tranquilo? Então, se você quer saber um pouco mais sobre os métodos de análise de uma ação, de uma empresa e tudo mais, veja aqui nesse vídeo hoje, já deixa o like, já se inscreve no canal, que vai ajudar bastante a gente, tranquilo? Então, gente, eu acho que, como eu gosto sempre de fazer para vocês, a melhor coisa a ser feita nesse primeiro momento para a gente começar a compreender o que significam esses tipos de análise é fazer a tradução, a famosa tradução que eu apelidei carinhosamente, tradução Joel Santana. O que significa top-down? É de cima para baixo. Ou seja, se a gente for pegar isso e aplicar em uma análise de ação, por exemplo, significa basicamente o seguinte: eu não vou comprar ações, virar sócio de empresas de determinado país se eu não acredito que a conjuntura econômica daquele país é favorável, ou seja, se os fatores macros, como é que estão os juros, como é que é a política monetária, como é que é a relação do Congresso ali, como é que está o país estável, como é que funciona isso? Você parte do macro para depois ir para o micro, você vai vendo tudo relacionado à economia global, à economia daquele país, e a partir daí, se você acha que é um bom momento de investimento, que vai ser um momento que vai trazer bons frutos e vai ser um futuro próspero adiante, você vai lá e investe. Em contrapartida, você não dá aquele enfoque que normalmente o outro tipo de análise bottom-up, que eu vou falar daqui a pouco, faz, que é basicamente entender tudo sobre a empresa. Você tem que saber tudo da empresa, ler o balanço, tudinho das empresas. Isso normalmente não é o objetivo de uma casa, de uma gestora top-down, por exemplo, de um analista top-down, que basicamente ele vai entender o momento da conjuntura econômica global e daquele país, e a partir daí vai escolher talvez um setor, estudar bastante o setor e fazer uma carteira de empresa daquele setor. Vamos supor que ele gosta do setor de aluguel de carros. Então ele vai lá e vai comprar as maiores, as três maiores aí, a Unidas, a Movida e a Localiza. Vai fazer uma cesta, porque ele não está muito interessado no micro ali de como funciona cada empresa, quais são os diferenciais de cada empresa. Ele estudou primeiro a economia global, depois ele foi lá, estudou o país e depois ele foi lá e estudou um setor. O setor ali, quais são as empresas, ele não está tão interessado assim. É muito normal que ele faça então uma carteira um pouco mais diversificada de um setor que ele gostou, se passou pelas outras aprovações dele de global, de país e tudo mais. Tranquilo? Então esse é o tipo de analista top-down, entendeu? Correto? Beleza. Então vamos para o analista bottom-up. O analista bottom-up, em contrapartida, já é um cara um pouco mais, digamos, do micro para o macro. Ele basicamente vai estudando empresas e vai procurando as melhores empresas, as empresas mais bem administradas, as empresas com a melhor relação operacional perante dívida, vai analisar tudo sobre as empresas para daí tomar uma decisão. E se bobear, chegar lá na questão do macro. Mas o que importa para o analista bottom-up é ele basicamente entender as empresas, entender tudo sobre o funcionamento de determinada empresa e a partir daí realmente virar sócio, porque para ele não é que não importa a conjuntura global, mas basicamente o que importa é a empresa ser boa e você pagar um bom preço naquela empresa. Se alguma questão global mundial, coronavírus, não sei o que, não é tanto o foco de um analista bottom-up, tranquilo? Então, assim, só para fazer um resumo, o analista top-down vai do macro para o micro, o analista bottom-up vai do micro para o macro. Então, eu acho que algumas características boas e ruins tem dos dois lados. Se a gente for analisar, por exemplo, um analista top-down, ele pode também incorrer no erro de comprar, por fazer essa generalização, comprar empresas que não estão tão boas, porque ele é um analista macro, ele não é um analista micro para identificar ali tudo de uma empresa, por exemplo. Em contrapartida, um analista micro, ele pode demorar muito tempo. Imagina, você tem que ir de empresa para empresa, encontrar tudo de cada empresa ali, para a partir daí decidir se você vai investir nessa empresa ou não, pode demandar um tempo muito grande também. Então, são esses dois principais fatores que eu enxergo, né? São as principais diferenças que eu enxergo nesses dois tipos de analistas. E também, é muito normal, igual eu falei aqui no momento desse vídeo, é que algumas casas de análise, ou até mesmo algumas casas de gestão de ativos que gerem os ativos de algum tipo de fundo de investimento, essas pessoas normalmente têm um viés. Então, como é que funciona? Tem casas de gestão, tem gestoras que basicamente são gestoras top-down e tem gestoras que são bottom-up, normal. Igual um analista existem também gestoras que têm seus vieses ali. E da mesma forma funciona com casos de análise, por exemplo. A maioria das casas de análise, com certeza, parte do micro e vai para o macro, porque fazem relatórios individuais e tudo mais. Mas
Em contrapartida, também existem as casas de análise um pouco mais macro, que analisam um pouco mais política, que analisam um pouco mais a economia geral, a questão fiscal, monetária e tudo mais. Então é muito importante que a gente entenda isso também. Todo mundo tem seus viés e cada analista se adapta de uma determinada forma e consegue os maiores ganhos daquela maneira. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Foi bem básico mesmo, tem bastante coisa para falar sobre esse tema. A análise em si se diferencia em alguns aspectos, sim, mas na prática mesmo. Isso aqui foi só um resumão, mas espero que vocês tenham entendido para ficar também a par dos termos do mercado financeiro. É muito comum você ver, sei lá, em uma entrevista com o gestor, esses termos, e é importante que você entenda até na hora de conversar com alguém do mercado e tudo mais, eu falar como se você já tivesse entendido. E nesse vídeo tenho certeza que eu consegui passar pelo menos um pouquinho para você entender o significado disso na frase de alguém que é do mercado e tudo mais. Esse é o principal objetivo, tranquilo? Então espero que vocês tenham entendido, gostado. E se você gostou mesmo, já deixa seu like e se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente, tranquilo? Então até o próximo vídeo, foi um prazer estar com vocês e beijo!